Buonanotte, muito boa noite. Alma Italiano chegando até você, trazendo arte, trazendo cultura, trazendo negócios e histórias inspiradoras. E hoje, no finzinho de junho, quando o mês que abre o inverno se despede, nós vamos aquecer as nossas mentes e os nossos corações falando sobre arte e sobre cultura. O programa está verdadeiramente especial. Comigo, o produtor cultural Paulo Leônidas. Muito boa noite. Boa noite. Você está bem? Está feliz? Está comemorando a proximidade da 19ª Settimana Italiana de Imagina que Porto Alegre? maravilha, né? Os italianos Coisa bem sempre dão boa. alegria pra gente, né? E nós trouxemos, nossa, a Sociedade Italiana e a Lúcia, que participa deste evento, nós trouxemos um pouquinho da Itália para o coração, para o miolo de Porto Alegre, Paulo Leônidas. Maravilhoso. Eu acho que assim que nós estamos ainda em débito, né, com esse nosso intercâmbio com a Itália, né? Eu acho que a 19ª Settimana, ela reforça isso, né? A capacidade que a gente tem aqui no Sul, pelo menos, de ter esse diálogo com a Itália, né? Aproximar, né? Exatamente. Somos Aproveitando, tantos, né? Oriundos italianos, somos, né? aqui no Rio Grande do Sul, nós somos a maior comunidade italiana leste, quer dizer, o lugar no mundo onde tem mais italiano fora da Itália é aqui, no nosso Rio Grande do Sul. Mas teve alguém, Paulo Leônidas, que nos abandonou por dias e foi fazer negócios além mar. Eu falo com a jornalista e escritora Lúcia Camargo. Muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Cris. É um prazer imenso estar aqui, finalmente, não é? Mas tu sabes que a nossa agenda da Casa de Escriba é muito corrida. E aí a Lúcia foi fazer um lançamento de uma obra nossa em Londres e aproveitou e esticou, deu um pulinho. Chique. Coisa chique, chiquetésima, a Paris. E nos traz novidades. Novidades italianas, novidades inglesas. E parece que apesar de toda essa tristeza, né, de guerras, de confrontos, a gente busca força lá de dentro para seguir vivendo com intensidade e com as benesses que somente a arte e a cultura conseguem. Paulo Leônidas, você é arquiteto, é conselheiro nacional da cultura. Por que tu busca tanta inspiração na Itália? A Itália é um divisor ali, né, de ingresso, tanto é que ela foi sucessivamente tomada, pelo menos no sul da Itália, por vários povos, dentro do norte da África, os gregos, os macedônios, todo mundo foi lá, ocupou a Itália, né, parte da Itália, pelo menos o sul, e o norte também. Então a Itália, ela sempre foi uma nação envolvida com crises, certo? Né? Períodos tranquilos, mas crises, né? Crises, tragédias enormes, guerras mundiais, destruição e tal, e sempre forte. Né? É interessante isso, né? Não se abateu. A gente aqui fala muito aqui no Sul, né? Aí eu vejo com alguma razão, né? Que aqui nós do Sul do país, no Brasil, a gente sofreu duas pancadas, digamos assim, muito grandes aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? A primeira é a pandemia, uma pancada mundial, mas a gente sofreu muito aqui, né? E logo a seguir nós tivemos uma catástrofe climática terrível, que nunca tinha acontecido nos últimos, 50 anos. Então a gente sente, puxa vida, a gente teve a economia do Rio Grande do Sul, sofreu, a gente teve perdas, uma série de coisas. Mas a Itália, eu acho que é um bom exemplo para esse tipo de coisa, né, da crise. Ela é tão resiliente, eu ia dizer exatamente. E vencedora. Não adianta ser resiliente e se entregar. Né? Não, resiliência eles vão à luta positiva, digamos assim. Que DNA maravilhoso você que está comigo tem no sangue e também no coração. Falando dos itálicos, né? Essa legião de pessoas que gostam da Itália e os seus vínculos são vínculos afetivos, profissionais. Exatamente, né? E então a Itália tem essa coisa de superação, né?
né? Assim, e num lugar extremamente estratégico no mundo, né? Então, como a Itália se recuperou, né, de todas essas crises, isso é um grande ensinamento. E o outro ensinamento é de que os italianos têm essa noção da efemeridade, né? Da morte. Os italianos são mais complexos assim nesse aspecto, né? Então, eles gostam de viver a vida, né? A dolce vita, né? De ser expansivos, brincalhões, comer, se divertir, viver, 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 né? Eu acho que um pouco desse espírito, dessa consciência de que tudo são ciclos, né? E que às vezes isso aí entra uma crise e outra. Então eles têm um espírito de consumir a felicidade. E viver o aqui e agora. Exatamente. Né? Que nós aqui não temos tanto isso. Eu acho admirável o programa Alma Italiana, porque ele bota para cima esse problema, entendeu? Que a gente tem aqui no Sul, eu acho, né? A gente Exatamente. Tem que ser mais feliz, né? A gente tem que viver mais a vida para que a vida também venha para nós. Né? Porque a gente não fala na morte, né? Isso não estava no roteiro, mas é importante a gente dar luz a isso. Nós nascemos, crescemos e morremos. Por enquanto não tem como barrar esse corte. Então, que entre o nascimento e a morte seja uma passagem bela, intensa e feliz. Eu acho que o italiano tem uma coisa que eu acho muito legal, um elogio que eu faço ao povo italiano, não tem nenhuma origem italiana, infelizmente, é que assim eles são felizes, mas eles compartilham a felicidade. Sim. Que é diferente do ser feliz. São almas generosas, né? Eu acho que é muito importante o ser humano ser feliz e compartilhar a felicidade. Né? E isso os italianos são inegáveis, assim, porque eles gostam de compartilhar a felicidade. E são reconhecidos no mundo inteiro. Quando você está num outro país e vê grupos, de pessoas de várias partes do mundo, o italiano é visivelmente reconhecível por essa alegria, por essa felicidade que emana deles. Sabe que em Nova York eu me lembro de casas de descendentes de italianos que na área de gastronomia, tu entrava e já sentia assim, aquela atmosfera de acolhimento, não tem assim aquele distanciamento, né? Não, tu já te sente de casa, já vem o dono ou o chefe, já pergunta, de repente senta e toma um vinhozinho na tua mesa. Eu acho isso tão contagiante. Eu acho que é uma consciência, sim, claro, bastante inconsciente, da efemeridade das coisas, né? De tu ter que aproveitar a felicidade que está na tua frente, né? Que daqui a pouquinho, no caso da Itália lá, os últimos conflitos mundiais, a gente não tem muita ideia. Falando dos conflitos recentes mundiais, é muito próximo da Itália, né? Aquela guerra que teve na Iugoslávia ali, né? Que teve a separação lá de Montenegro, Kosovo, Croácia e tal. Ali era do outro lado do Adriático, assim, um negócio completamente a 1h30 de barco, né? Muito próximo à guerra, né? A Ucrânia é muito dentro da Europa. Sim, né? E a Europa é pequena, a Europa é pequena, né? Então tudo parece que está no centro dos acontecimentos. Então, assim, essas coisas estão lá no dia a dia. Eu tenho por hábito abrir alguns jornais italianos, assim, né? Não digo diariamente, mas muito semanalmente eu vejo. E está sempre lá a guerra na estampa da primeira página, porque aquilo ali está reverberando muito. Né? Tem um passado, né? E tem o passado, então eu acho que isso aí. Gente, o negócio é viver, vamos aproveitar essa vida, porque a vida passa, a vida ela tem que ser vivida mesmo, né? Eu acho que tem. E aí envolve, no caso, a cultura, né? Que a cultura dá essa coisa da dopamina, né? da energia boa. Esses hormônios, né? De felicidade. Exatamente. Tem vários estudos hoje científicos que nos apontam que quem está feliz aumenta a sua imunidade e fica menos exposto a doenças. Né? Eu tenho aquela tese que eu já expus em alguns lugares, é o seguinte: nesses tempos todos nós aí de precauções de doenças e surtos mundiais, volta e meia a gente está vendo no noticiário aí alguma notícia, um novo vírus, não sei o que, XPTO, aconteceu lá adiante e tal.
Isso começou a ficar muito presente nossa atualmente, né? Essas coisas, né? Mas eu sempre digo assim, a melhor vacina é a cultura, né? Com certeza. Porque assim, ó, tu toma vacina, tu toma cultura. Se tu toma cultura, a gente sai mais feliz, sai mais alegre, briga menos com o vizinho, não No bate no trânsito. trânsito, consome, teu corpo reage melhor, isso quer dizer que tu vai ter mais imunidades, vai ficar menos doente, vai consumir menos remédio, vai consumir menos hospital. Nós vamos gerar uma dose de riqueza e energia através da vacina que é a cultura. É uma usina, né? Então, a cultura é a vacina também, entendeu? De Muito certa bem forma, colocado. né? A cultura, a arte. Sim, porque te dá legal, tu fica bem, teu cérebro entende aquilo com felicidade, tu aumenta todas as imunidades do teu corpo. E com a arte, né? ela te enche os olhos e te inspira muito, não Claro. é? Eu sempre digo, a Itália, várias cidades, são verdadeiros museus a céu aberto. Então, não precisa pagar para ir no museu. Não, é só admirar a Claro. arquitetura, que é simplesmente maravilhosa. Sim. Nós podemos dizer que os nossos países italianos, Gramado, Canela, também foram inspirados nas vilas italianas, Paulo? Eu acho que tem um desejo assim no imaginário das pessoas, certo? Todo mundo gosta das coisas pitorescas. Todo mundo gosta de coisa pitoresca, né? Aquela vila lá em Costa da Itália, né, que está lá, nasceu 300, 400 anos, olha lá que maravilha. Todo mundo gosta de coisas pitorescas, né? Eu sei, uma pequena vila de pescadores, um lugar bacana que tu vai, tu olha, puxa, que bacana. É pitoresco porque o tempo vai montando aquela circunstância e vai ficando gracinha, digamos assim, pitoresco, né? Mas só que a gente tem uma demanda mundial maior do que poucos lugares do mundo que são pitorescos. Tem poucos lugares e muita gente querendo lugar pitoresco. Então surge o que eu chamo assim, nada contra, eu sou favorável, só tentando reportar. Surge o espírito da Disneylândia, né? Assim, de tu recriar um espaço alegórico, arquitetônico e alegórico, que simboliza um espírito no teu imaginário, né? Então se recria ou se cria lugares assim turísticos, digamos assim, né? Eu vi agora tem praia à la grega, eu construí um vilarejo grego numa praia no Caribe, tá? Mas as pessoas gostam de coisas pitorescas, né? Gosto também de ter uma coisa meio bávara na Serra Gaúcha, né? Esse estilo bávaro, né? Com essa coisa toda. É bacana, as pessoas gostam desse sentido. Parece que te tira fora do dia a dia, do 3x4 e te abre um portal, porque é preciso viver com sonho, com magia. E isso, além da imunidade, além de expandir a consciência, também aumenta a produtividade. O que te parece? Sim, com certeza. As cidades não são pitorescas, né? A cidade moderna ela não é pitoresca, ela é feita de cubos, quadrados, tal, né? Uma geometria muito minimalista a cidade moderna, né? Que a gente constrói. O que nos sobrou na cidade de pitoresco? São o que hoje a gente está tentando revitalizar, que são os centros históricos, que nada mais vê que a única parte da cidade que ficou pitoresca. Né? Verdade. Então, esse pitoresco atrai serviços, negócios, atrai entretenimento, que são os lugares que, normalmente, os lugares com mais criativos da cidade, as grandes cidades, ficam em cascos históricos. Eu notou acho isso? que com É o mais Sorro, alma. lá o Trastevere, não sei o que mais. Todo lugar do mundo é no casco histórico onde acontece muita efervescência cultural. Né? E essa simbiose é importante. E isso eu notei muito agora em Londres e em Paris, que tudo acontece no centro histórico. Então tu vê aqueles prédios modernos, muito modernos, ao lado de construções milenares. E é bacana, é legal de ver, não é, esse contraste e como também não só contrastam, mas se casam bem, não é? Então
Fica uma arquitetura harmônica, mas a vida acontece no centro histórico. Centro histórico. No centro E a histórico de vida Castro. acontece também depois do nosso comercial. Voltamos em seguida. Nos últimos tempos, não faltaram desafios para o Rio Grande. Agora, o desafio é outro: construir o futuro. Um futuro que tem crescimento, mas de forma sustentável, que tem produção e preservação, que tem novas oportunidades para todos. A escolha é nossa. Por isso, a Assembleia Legislativa vai buscar soluções para o desenvolvimento do Estado com o Pacto RS 25, porque o crescimento sustentável é agora. Alma Italiana de volta, falando sobre a beleza, a vontade do ser humano de buscar as suas memórias. E, como disse o Paulo, no pictório é que está a efervescência dos nossos registros, né, Paulo Leônidas? Não, a gente vive com as nossas memórias, né? A gente é feito de memórias, né? Já construído por memórias, né? E tem uma memória que é uma memória, digamos assim, bastante inconsciente do imaginário, que é aquela história do pitoresco, né? Da cidade que remonta, que aponta para a tua história passada, teus avós, teus bisavós, isso constrói uma personalidade, entendeu? E essa personalidade histórica você vai vivenciar de 7 a 12 de julho, aqui em Porto Alegre, quando nós vamos trazer um pouco muito, da Itália para todos os italianos, descendentes, itálicos e gaúchos. É uma festa de etnias. A nossa colega jornalista Lúcia Camargo foi aproveitar na Europa. Como é que foi lá, Lúcia? Cris, foi maravilhoso, né? Tu sabes que a nossa querida empresa, Casa de Escriba, ela foi a Londres para lançar o livro Êxito, que foi um sucesso, graças a Deus. Um sucesso de crítica e de público, sabe? É um resultado muito satisfatório, que é uma empresa, Casa de Escriba, genuinamente gaúcha, fazendo sucesso além mar. E esse tour trouxe aquilo que nós estávamos falando, Paulo, essa pausa que foi a trabalho também, a Lúcia ficou um pouco mais, ela trouxe implicações. Sim, quero dizer em primeira mão, não é? Que o meu livro, O Corsário, ele recebeu o convite para ser lançado em Londres e numa edição em inglês. Tu sabes que o Corsário, o personagem principal é um inglês, não é? Esse personagem é um corsário inglês e a história, ela se passa na América colonial. Então, mistura um pouquinho de ficção com fatos históricos. Em Cartagena de las Índias? Cartagena de las Índias, não é? E então foi uma grata surpresa, né, após o lançamento, o sucesso do livro Êxito, receber esse convite. Com certeza, parabéns. Muito obrigada. E como a cultura, a gente estava falando da cultura italiana, dessa intensidade, dessa busca pelo belo, dessa sede por viver, mas nós também, né, eu coloco para vocês, assim, a gente também tem o que contar e o que levar para lá, né? Não, com certeza, a gente tem lá, no mínimo, uns 400 anos de boas histórias, né, para contar para eles, né? Mas eu acho que o mais importante agora, talvez, acho que do ponto de vista nosso aqui do Sul, né, eu acho que a Itália é um ponto a ser referência para nós. Porque nós estamos precisando de duas coisas aqui no Rio Grande do Sul: negócios,
aproveitar essa enorme quantidade da população que tem contato com a Itália, e a Itália tem contato conosco, então a gente tem que fazer negócios. E a segunda coisa é aprender com os italianos como é que a gente supera as dificuldades. Como superar as dificuldades. Porque nós aqui, a gente é um pouco distante das coisas, né? Assim, do ponto de vista do nosso povo, aqui, o gaúcho, me perdoem todos, assim, eu acho ele um pouco ensimesmado. Assim, a gente se conecta pouco, assim, sabe? Depois de Torres, assim, a gente quase não acha muita coisa para fazer em outro lugar, né? E os italianos, pelo contrário, os italianos estão em todos os lugares do mundo, fazem negócios com todo mundo, exportam e trazem, fazem uma série de atividades que eu acho que isso que a Lúcia estava comentando, que ela fez lá em Londres, é uma coisa que para nós gaúchos é fantástico, porque romper essa bolha para nós, da nossa índole, a gente não é de romper bolha. Exato. Exatamente. A instância, né? A instância é o nosso Parece limite. que o nosso universo é aqui e pronto, se encerrou. E o italiano é o contrário. O jardim dele é o mundo. Certo? Certo. Diferente do nosso jardim. Então a gente tem que aprender muito com os italianos. Mas nós vamos ter a Itália aqui conosco, Lúcia Camargo. Conta para nós, antecipa que eu vim aqui nós também, não é? Sobre a 19ª. Isso, vim lembrar e convidar o público a participar da 19ª Settimana Italiana de Porto Alegre, que esse ano está maravilhosa, muito inspirada na Europa, com atrações, oficinas, muita imersão, cores e sabores da Itália. Eu estou muito empolgada, Cris e Paulo. Nós temos a abertura, que é um evento fechado, na segunda-feira, e tem programação terça? Eu posso ler a programação? Por favor. Deixa eu colocar o óculos, então. É uma semana inteira, lá. né? É uma semana inteira italiana. A Settimana. Então, vamos lá. Ela começa na terça-feira, dia 8 de julho, às 19h30, com Falas de Itália, que é uma experiência educativa no estudo da língua italiana, acompanhada com curiosidades sobre arte, cultura e literatura. Maravilha. Né? Vai ser uma aula lúdica para todos os públicos, independentemente do nível de italiano e da idade. Pode não saber nada, mas se quiser ouvir, alinhar a audição, pode comparecer na sede da Sociedade Italiana, que é gratuito. Na quarta? Na quarta-feira, dia 9, também às 19h30. Todos esses eventos vão acontecer sempre às 19h30. Cantata de Itália. Encontro musical com a apresentação de corais Ítalo Brasileiro e Massolin de Fiore, cantando músicas clássicas e regionais. Olha que maravilha! Para homenagear um estilo musical icônico italiano. Quinta no dia 10, Filó Italiano de Vila Flores. Conhece o Filó? Já foi algum Filó? Sim, Paulo? já fui no Filó. Já. Então tu vai neste também. Se você quer conhecer pessoalmente o nosso conselheiro master de cultura, ele estará na sede da Sociedade Italiana. O que é o Filó? Conta para mim. O Filó é uma verdadeira vivência italiana, não é? Com apresentação teatral, a gastronomia típica, olha que delícia, brincadeiras e música ao vivo. Durante o Filó, teremos a contação de história dos imigrantes italianos que se encontravam à noite para rezar, para jogar, para fazer trabalhos manuais, contar causas e cantar. Era uma forma que eles tinham, não é? De buscar forças para seguir adiante na dura jornada na América, que foi difícil, a gente sabe, não é, no início. Inimaginável que eles tiveram essa coragem de atravessar o Atlântico. Exatamente. Incrível sem saber mesmo. o que iriam encontrar. Não sabiam nada. E enganados, né? Na verdade, que aqui se dizia que nas árvores as árvores davam queijo, das árvores saíam queijo. Era um monte de problema, isso sim, para eles enfrentarem. Eles tiveram que fazer tudo, começar do zero aqui, numa terra estranha, uma língua estranha, enfim, não é? Na sexta-feira. Sexta-feira, dia 11, futebol, paixão italiana. Opa. Para os amantes do futebol italiano e no geral, não é? Calcio. A exposição vai ter exposição de camisetas históricas, um mercatino especializado e presença de celebridades do esporte. Tudo movimentado com muito bate-papo, presenças ilustres
e um brechó do futebol. Maravilhoso. E para encerrar a semana? Sim, não, deixa eu lembrar, Cris, que todos esses eventos que eu narrei aqui vão ser realizados na sede social da Sociedade Italiana de Porto Alegre, que fica ali na João Teles, 317, no bairro Bonfim. E o grande finale no sábado, dia 12, às 11 horas, aqui no Shopping Total, um talk show com artistas, oráculos e personalidades convidadas, tudo isso com muita música. Atração musical, Vander e Wagner Torres. Todos esses eventos, a 19ª Semana Italiana de Porto Alegre, ela tem o patrocínio do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, do nosso querido Banrisul, Banco de Todos os Gaúchos e do Shopping Total. Fica aqui o convite, não é? A toda a população. E nós vamos explicar para as pessoas que estiverem conosco gravando Alma Italiana no coração do Shopping Total, nós teremos a presença de oráculos, porque essas personagens foram muito importantes na história de Roma. Sabia, Paulo Leônidas? Sim. Aqueles que profetizavam, né? Exatamente. Não se fazia uma guerra, não se partia para qualquer coisa, para guerra, para eventos, sem antes consultar os oráculos. A pitonisa, na figura da pitonisa, Roma, da sacerdotisa. Tem uma característica interessante de Roma, né? Sabe que tem várias 7 colinas, né? Sim. Temos tempo. Então, tinha na época, né, na época dos imperadores, uma das colinas que era a colina onde ficavam os oráculos, né, as pessoas que profetizavam e tal, que vaticinavam, né, o futuro, certo? E o nome dessa colina até hoje chama-se Vaticínios, por isso que é Vaticano. Olha, interessante. A gente falava Vaticano, que de vaticínios daqueles que ficavam naquela colina antes da religião cristã, se localizavam lá para atender e tal, fazer então. Vaticinavam no famoso vaticínio. E só a cultura, só a história nos revelam coisas que tu colocaste em off, que quem está mais alinhado ao sucesso é porque pensa diferente, pensa novo. Falando numa linguagem mais popular, pensa fora da caixa. Exatamente, exatamente. A humanidade, eu sempre digo que a cultura e a ciência têm duas coisas que as movem em comum. A ciência e a cultura. Parece, nada a ver uma coisa ciência e cultura. Mas tem uma coisa que movem as duas em comum, que é a curiosidade. A ciência é movida pela curiosidade. Como é que essas coisas se mexem? Por que isso aqui cresce desse jeito? A ciência é um ato curioso. A cultura também é movida pela curiosidade. Né? De fazer o diferente, fazer uma coisinha que ninguém viu. Então, tu vê como nós somos movidos para gerar coisas criativas. Como a alma italiana que busca pessoas tão maravilhosas e tão incríveis para compartilhar os seus talentos, os seus saberes e as suas experiências para você. Lúcia, teu convite rápido e final, nós temos 30 segundos. Convido a todas as pessoas que queiram escrever, mas não sabem como, não tenham o dom da escrita, diz, mas isso não é para mim, mas eu tenho vontade, eu tenho uma história inspiradora. A Casa de Escriba está aí para lhe ajudar. Agradecendo muitíssimo a presença de vocês. Nós desejamos um final de semana muito intenso, muito alegre e muito criativo. Até o nosso próximo Alma Italiana.